Ele surgiu como uma promessa, foi campeão ao lado de Pato e Luiz Adriano. Foi prejudicado por um rumor de negociação. Na carreira foi dispensado por um craque. Tá na lista de piores jogadores da história de um clube paranaense e olha, ele rodou o mundo. Hoje é dia de TBT e esse é o nosso personagem. Quinta-feira, dia de TBT Colorado aqui no canal. Fala aí, meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui com mais um Remember de um Colorado, cria da base que se esperava muito, mas acabou tendo uma carreira não tão brilhante quanto se imaginava, desapareceu, rodou o mundo, foi dispensado por um craque de bola, jogou pouco no Brasil, mas está na lista dos piores jogadores da história de um clube do Paraná. Ele foi atrapalhado por um rumor de negociação. Eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. Antes, se você quer saber como é que funciona o TBT Colorado, é assim. Toda quinta nós vamos atrás de um jogador que passou pelo Inter, mas que desapareceu. Mas qual o jogador? Quem escolhe é você. Hoje o TBT vai falar de Tayanã. E o Tayanã foi indicado por um espectador do canal. Então te inscreve, me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e vai nos comentários. Escreve lá o nome de um colorado que tu tenha visto jogar, mas que desapareceu, tu perdeu o contato com ele. Eu vou atrás e vou te contar toda a história desse jogador. Esse vídeo, como todos aqui no canal, é um oferecimento de KTO. Acesse kto.com para dar aquela brincada e ser feliz ganhando aqueles pila. Bora te contar a história de Tayanã no TBT Colorado de hoje. É Tayanã Iberê Linhares Welker. Hoje ele tem 36 anos. Ele surgiu na base do Internacional como uma baita promessa. Ele foi campeão do Brasileiro Sub-20 de 2006. Na final, o Inter fez 4-0 no Grêmio. Aquela geração do Inter, desse Brasileirão Sub-20 de 2006, formou grandes atletas, como o Alexandre Pato, o Luiz Adriano, o Ramon, que hoje é comentarista do Sport TV, mas era o lateral esquerdo daquele time, o Ramon que passou pelo Vasco, enfim, construiu carreira aqui no Brasil, depois em Portugal. O goleiro era o Muriel, irmão do Alisson, o Alisson era uma categoria abaixo, enfim, esse Inter de 2006 formou vários jogadores. E um dos destaques desse time era o Tayanã. O técnico dessa equipe era o Osmar Loss. O Abubakar, o nigeriano, também jogava nesse time de 2006. Mas depois da base, o Tayanã nunca conseguiu se firmar. Isso era 2006 e a partir de agora a gente começa a detalhar a carreira dele lá no final do vídeo, chegando aonde ele está hoje em dia. O Tayanã tinha contrato até o fim de 2007. E aqui eu vou te contar como rumores às vezes atrapalham a carreira dos jogadores. Naquela época, olha, eu tava começando na imprensa, tá? Trabalhava na Rádio Pampa. E quantas vezes eu liguei pro empresário do Tayanã, seja para entrevistar ele ou para colocar ele no ar, porque eu era produtor, para alguém entrevistar ele. Foram milhares de vezes. Porque existia uma informação dos bastidores de que o Tayanã negociava com o PSV Eindhoven da Holanda. E o Inter, muito preocupado com o que poderia acontecer, haja visto que há alguns anos o Ronaldinho tinha deixado o Grêmio, que ficou ali a ver navios sem dinheiro, né? Preocupado com o que poderia acontecer de daqui a pouco perder uma promessa que viesse a estourar, cuidava da situação do Tayanã de todo jeito. Quando o contrato estava perto de acabar, o Tayanã saiu do Inter para um período de testes no Groningen, da Holanda, para se adaptar, para ver se conseguiria jogar lá. Ficou lá, tinha uma possibilidade de contrato, recebendo 10 mil euros por mês, com direito a carro, a casa para ele e para a família e a 4 passagens para o Brasil por ano, para visitar demais familiares, enfim, para vir ao Brasil. Tava tudo ali a oferta pro Tayanã.
Mas o Inter não se acertou com o clube holandês e não vendeu o jogador. Inclusive nos bastidores se dizia que o Tainan estava forçando a saída do Internacional, sabe? Estava querendo ir para a Europa, apressar as coisas, e por isso o Inter brecou essa saída. E mais, no fim do ano, o Inter não renovou o contrato dele. Não deixou ele ir para a Holanda e beleza, não vai ficar no Inter. A partir daí, a carreira dele, meu galo, subiu, desceu, mais desceu do que subiu. Eu te conto agora. Quando saiu do Inter, o Tainan foi para Eslováquia. No futebol da Eslováquia jogou no Senek, um time que não é dos mais populares nem dos maiores do país. Voltou ao Brasil para jogar no Grêmio, na expectativa que realmente iria estourar. E no Grêmio ele jogou só na equipe sub-20 poucos jogos. Depois disso, olha, ele rodou a Europa e jogou em tudo que é lugar. Te liga só. Ele esteve na Bulgária, no CSKA Sofia, que foi um dos maiores times pelos quais ele jogou. Esteve em Israel, no Maccabi Netanya, no Espanhol da Espanha e num time lá da terceira divisão da Espanha também. Teve na Áustria, teve em 4 clubes da Grécia, jogou na Bósnia e jogou na Bielorrússia, ou Belarus, nunca sei qual é o nome desse país. Mas foram nesses países em que o Tainan atuou. Nunca naqueles clubes conhecidos, sabe? Nunca nos maiores clubes do país. Sempre em equipes menores, que a gente realmente dificilmente ouviu falar. Na Grécia, por exemplo, o clube que ele mais jogou não foi o Panathinaikos, nem o Olympiacos, nem o PAOK, nem o Aris, que é um clube conhecido, nada disso. Foi o tal do Iraklis, que é um time realmente bem desconhecido do futebol grego. No Brasil, entre essas idas e vindas, ele teve situações peculiares que eu quero te contar porque isso ilustra a carreira do Tainan, de quem se esperava muito, mas que acabou não virando tudo. Eu te falei que ele está na lista dos piores jogadores da história de um clube paranaense. Eu vou te explicar agora, tá? Foi em 2011 que ele foi atuar no Paraná Clube, que é um clube muito conhecido. Poxa, volta e meia na primeira divisão, multicampeão estadual. Ele era uma das apostas do Paraná Clube. Mas nesse ano, o Paraná foi muito mal. Inclusive foi rebaixado no campeonato estadual. E a presença dele, mesmo que em poucos jogos, foi bem negativa dentro de campo. Tanto que, há poucos anos, a Rádio Banda B, muito forte no estado do Paraná, fez uma seleção, uma votação entre os cronistas, repórteres, jornalistas da rádio para eleger as piores contratações da história do Paraná. E o Tainan estava entre as 5 piores contratações da história do Paraná Clube, porque ele participou aí do time rebaixado no estadual e não rendeu nada dentro de campo. Lá no começo do vídeo, eu também te contei que ele foi dispensado por um craque, e foi no Sampaio Corrêa. Ele foi contratado pelo Sampaio Corrêa na expectativa de dar alternativas ali para o meio campo. O Tainan era volante, jogava na ponta, na meia, enfim, fazia todas no meio campo, tá? Mas não conseguiu se firmar também no Bolívia Querida. Ele acabou sendo dispensado por Petkovic, que recentemente era comentarista da Globo, que jogou no Vasco, jogou no Flamengo, jogou em vários clubes, né? O sérvio Petkovic era um craque de bola, batia falta, né? Atacante e tal, jogou no Vitória também. E ele foi responsável por dispensar o Tainan. Disse que o jogador não serviria para o Sampaio Corrêa, pelo qual ele também fez menos de 10 jogos. Para fechar esse vídeo, eu vou te contar por onde anda hoje o Tainan. Hoje em dia, o Tainan é um jogador de futebol aposentado. A temporada 2018-2019, na qual ele atuou pelo Iraklis da Grécia, foi o time que ele mais atuou na carreira dele. Foi a última da carreira do Tainan. Ele se aposentou, não está mais jogando futebol aos 36 anos. No Inter, ele não deixou um legado, não deixou ali uma raiz, não deixou algo que o venha a ser muito lembrado pelos torcedores. É mais quem se recorda dele como uma grande promessa da base, que acabou não virando no futebol.
Muito obrigado a quem pediu o TBT do Tayanã, ele tá feito. E você que quer saber por onde anda aquele jogador que passou pelo Inter, mas que sumiu, vai nos comentários desse vídeo e escreve lá com quem eu faço o próximo TBT. Na semana que vem tem mais e todos os TBTs estão em uma playlist aqui do canal. Clica no vídeo que apareceu na tua tela, daqui a pouco eu volto com mais conteúdo para você. Tchau!